E vamos às notícias do Flamengo de hoje. O Flamengo está se preparando para o reinício do Campeonato Carioca. E o Flamengo está em busca de novos reforços. Tivemos aí praticamente acertado a venda de Michael. Michael está prestes a sair do Flamengo por mais de 50 milhões de reais que o Al Hilal vai pagar ao Flamengo. E o Flamengo está em busca de novos reforços. Paulo Souza já indicou alguns jogadores, né, para a comissão, para a diretoria do Flamengo, né? E agora espera respostas para os próximos dias. Tivemos também os treinos do Flamengo. O Flamengo está treinando cada vez mais intenso, né? O Paulo Souza tem uma forma diferenciada de fazer treinos e o Flamengo está preparado para o reinício do campeonato para a temporada 2022. Separei um pequeno trecho do programa da ESPN Brasil. Vamos colocar aqui o link na descrição, os créditos são do canal. Deixa o seu like, já deixa o seu like, senta o dedo aí no like, se inscreva no nosso canal aqui no botão vermelho para você receber todas as notícias do futebol e as notícias do Flamengo. Então vamos agora às notícias no Mengão de hoje. Ai, que fase! Vamos começar pelo nosso primeiro assunto, que é o Flamengo e também o mercado da bola rubro-negra. Fala pessoal, janeiro agora indo para sua reta final, o Flamengo ainda não apresentou nenhum reforço para a temporada 2022 e claro, isso provoca uma ansiedade bem grande no torcedor. A diretoria garante que está trabalhando, observando o mercado, tem até algumas negociações em aberto, mas mantém sob sigilo, não confirma nenhum nome, nenhuma especulação que aparece aí. O Flamengo sempre desperta muito interesse nos bastidores do futebol. O Flamengo quer definir também a saída ou não do Michael. O clube segue em negociação com o Al Hilal para ter uma fatia maior, um valor maior, pelos 80%. Esse é o percentual que ele tem dos direitos econômicos do jogador. 5% pertencem ao Goiás e 15% ao próprio Michael. O Flamengo segue na especulação também em relação ao Everton Cebolinha. A diretoria não confirma nenhum interesse no jogador. Fato é que está trabalhando, a prioridade era ter o treinador, o técnico Paulo Souza, foi contratado, o Flamengo considera que tem um elenco muito competitivo, ele está trabalhando, inclusive nesta quinta-feira ele assistiu ao treino, jogo treino, vitória da garotada que vai estrear no Campeonato Carioca, 5-4 no Ninho do Urubu, então o Flamengo já está se acertando para esse início de temporada. Cadê a nossa tela? Derrubaram a nossa tela. Mas a gente vai falar sobre reforços do Flamengo, tá bom? Quais? Porque o que acontece? Então, este é o ponto. Porque o Flamengo, a gente falou sobre isso aqui ao longo da semana também, né? Sobre a questão de contratar normalmente coadjuvantes. Ou seja, chegou o Kennedy, mas já foi embora. O próprio Vitinho, quando foi contratado, não tinha uma expectativa um pouco maior. Vamos colocar a tela? Chegou? Bora lá. Garoto. Olha lá. Segurou os gastos. Contratações do Flamengo desde 2019, segundo o Transfer Market, tá? Valores em milhões de euros. 2019, 41 milhões de euros, 45,95 em 2020. Olha como vai caindo. 2021 e 2022. E aí teve ainda a compra de 12,45% dos direitos do Arrascaeta em 2022, que foi agora na hora de renovar o contrato até 2026 com o Arrasca. A gente vê, Léo, assim, é que existe uma cultura no futebol brasileiro que compra, precisa ter um super elenco e tem que contratar. E essa fase do mês de dezembro e janeiro existe uma pressão absurda de tá todo mundo se movimentando, meu time não está contratando. Mas a lógica do futebol é mais ou menos isso que o Flamengo tem feito. Você monta uma base muito boa e se organiza ali para contratar um outro jogador? Bom, primeiro, assim, essa questão da pressão pelo mercado é uma coisa que o Eugênio abordou agora na parte do Grêmio, né? Quer dizer, cobra-se que o time esteja o tempo inteiro ali buscando estrelas, contratando jogadores e às vezes você já tem um elenco homogêneo, qualificado. Então, me parece que o Flamengo tem trabalhado nesses últimos anos com reparos. Então,
perde uma peça, tem uma venda, você busca uma outra alternativa para a posição, repõe ali uma peça que saiu. Então, quando saiu, por exemplo, o Pablo Mari, quando saiu o Rafinha, quando saiu o Gerson, você está buscando ali. Agora, se saiu o Michael, naturalmente vai ter que buscar um substituto também. Então, trabalha mais nesse sentido. Temos que lembrar outras questões nos últimos anos. Câmbio, né? O real se enfraqueceu muito. Outro ponto. As receitas dos clubes foram muito prejudicadas na época da pandemia e inclusive... E o Flamengo também, né? Pensando nisso. Pensa no que se perdeu de bilheteria e com o torcedor eufórico ainda com 2019, que se transfere. O Flamengo teve uma campanha de título brasileiro aí sem o público, né? Então, olha quanto dinheiro você deixa de arrecadar. E de novo, o que você tem que pagar para os atletas, você tem que pagar. Então, no final das contas, acho que tudo isso, todo esse contexto ajuda a explicar. Agora, se você perde um titular importante, o Flamengo sempre tem buscado reparo. Então, saiu o Rafinha, buscou o Isla, saiu o Pablo Mari, mas a gente esquece disso porque não deram certo como se imaginava, mas o Flamengo buscou o Gustavo Henrique, Léo Pereira, né? Buscou o Thiago Maia, buscou o Andrés, agora tentando viabilizar a permanência em definitivo. Davi Luiz chegou. Davi Luiz agora no final do ano passado. Então, acho que, de certa forma, vai aqui e ali também mudando. Eu acho que você não pode deixar o elenco imóvel, porque você tem riscos aí de acomodação, né? Mas elenco ou time titular? Eu acho que uma coisa puxa a outra, assim. Peças vão chegando no elenco e vão se desafiando, né? Então, ano passado a gente discutiu se o Michael não merecia ser titular. Então, acho que, eventualmente, essas discussões podem acontecer. Mas, assim, você não teve no time no Arrascaeta, no Gabigol, no Bruno Henrique, você discutiu, esse cara já ficou tempo demais aqui, né? Já deu, acho que o ciclo acabou. Não, ninguém tem essa discussão sobre esses caras, né? Ô Eugênio, mas precisa de alguma forma, assim, a decisão do Flamengo de manter, por exemplo, o time não manter o time, né? Mas de talvez não fazer grandes movimentos no mercado depois de uma temporada de 2021, que claro que o torcedor ele se acostumou com títulos e ele quer sempre e vai cobrar sempre por títulos. O Flamengo precisava ter agido um pouquinho mais no mercado pensando em 2022, mexer um pouquinho agora nessa ordem do time, com um novo treinador, agora começando a temporada com a sensação de um pouco de mais calma, com essa segurança do comandante também. Precisa rejuvenescer de alguma forma? Acho que a leitura do Flamengo, da diretoria do Flamengo, em relação às não conquistas do ano passado, se deu muito em cima do técnico, né? O Flamengo entendeu que o problema não está exatamente nos jogadores e está no técnico. Mas eu, por exemplo, faço uma avaliação de que muitos dos erros do Renato foram porque ele não se permitiu ousar um pouco mais na escalação, né? Colocar alguns jogadores que poderiam ter sido titulares, como o Michael, já citado aqui, e privilegiar aqueles jogadores mais antigos do elenco do Flamengo, que, de certa forma, tem ali uma ascendência grande dentro do próprio time e que são meio que intocáveis. Isso precisa acabar. Acho que o que a gente consegue perceber de Paulo Souza nessa chegada é de que ele vai mexer um pouco com isso, né? Pela postura dele, pelas exigências dele, a questão da cartilha, do horário de treino, da cobrança em cima dos jogadores. Acho que chegou à conclusão de que esses jogadores mais famosos e que já estão há mais tempo tinham de uma certa forma uma liderança até sobre comissão técnica dentro do Flamengo. E me parece que a chegada do Paulo Souza também tem como objetivo isso, estancar essa situação. Peraí, vocês aqui são jogadores importantes, respeitados, mas não são diretores do Flamengo. Então a comissão técnica vai chegar para colocar os pingos nos is e a partir daí quebra também essa questão dos jogadores serem intocáveis dentro de campo. Se tiver outro jogando melhor, esse cara vai jogar. Tá bom? Vocês não mandam, vamos jogar, vai ser bom para todo mundo, o time pode ser campeão de muitas coisas, mas com cada um fazendo o que deve fazer. Eu acho que é muito por aí, sabe? E a aposta é no técnico, não exatamente em trazer jogadores, até porque, como o Bertozzi falou, é um mercado mais difícil, que você não tem dinheiro sobrando para fazer investimento, como o Flamengo fez em 2019, quando montou esse time, né? Foi buscar 3, 4, 5, 6, 7 jogadores para fazer o time. A partir daí, é isso, ajusta. O que eu acho que precisa, dentro do dia a dia, entender que esses caras não precisam ser intocáveis. Que dá para abrir espaço para um Michael, para um Pedro, para um outro jogador que peça passagem dentro de campo. Mas será que assim, pensando no Paulo Souza que acabou de chegar,
que precisa entender ainda esse momento do Flamengo. O Flamengo que passou por momentos conturbados no ponto ali de comandante. Também é muito delicado para o treinador no vestiário, né? Chegar e mexer numa ordem ali, ele pode ver que talvez o Michael está jogando melhor, o Everton Ribeiro não está jogando bem, mas ele precisa, primeiro também a parte pessoal ali, né, das relações. E muitos clubes não gostam de manter o mesmo grupo por anos a fio, porque você cria situações que, de repente, como essa que o Eugênio colocou, né? Um poder excessivo no determinado grupo de jogadores, uma dificuldade para o técnico que chega a entrar ali. Então, tudo isso pode acontecer. O que eu acho que é a grande virtude do Paulo Sousa nesse cenário? Ele tem um conteúdo ali de trabalho, de treino, sabe? De conhecimento, que se noticia que os jogadores sentiam falta no trabalho do Renato, né? O que já é um ótimo ponto. Então, eu acho que o técnico muitas vezes ganha o jogador no isso aqui que você está treinando, isso aqui vai para o campo e se você executar da maneira que a gente treinou, vai sair bem, você vai se sair bem, o jogador vai ficar à vontade. Eu acho que já tem um ponto muito positivo que o futebol que o Paulo Sousa propõe é um futebol que o jogador gosta. O jogador gosta da bola, né? O jogador gosta de atacar. Né? Futebol você precisa fazer tudo. Mas o que o jogador gosta mesmo é de atacar. Né? É de buscar o gol, é de estar no campo de ataque, é de estar fazendo esse tipo de trabalho. Então, eu acho que se o Flamengo conseguir executar o futebol que ele pede, os jogadores vão se divertir, o clima vai ser bom e acho que a recepção vai ser positiva. Agora, precisa rejuvenescer o elenco, Eugênio? Aí não estou falando de contratar jogadores pensando em mudar a ordem, talvez alguma coisa de acomodado, mas rejuvenescer. Tem jogadores já mais velhos, o próprio Bruno Henrique já tem seus 32 anos, Everton Ribeiro, já tem que começar, Felipe Luiz, o próprio Davi Luiz não é nenhum garoto mais, o Diego Alves no gol. Precisa ter essa preocupação agora com o futuro também, para não ter uma mudança muito drástica quando, enfim, essa questão de geração, né, do Flamengo? Eu acho que não é nem futuro não, é presente. É o time ser competitivo no presente. Então, não é assim, eu vou contratar um jogador para daqui a 3, 4 anos. Não, é agora. Esse time está rendendo? Esse time é suficiente para disputar todas as competições que o Flamengo tem pela frente? Essa é a avaliação. Muitas vezes a resposta pode já estar dentro do clube. Mas esse time do Flamengo, se a gente comparar com outros, ele tem titulares que são mais jovens. O Gabigol é mais jovem, o Arrascaeta não chegou nos 30 ainda, o Andréas Pereira que chegou agora não tem essa idade ainda, o Arão está quase chegando lá, mas ainda também não é um veterano, a gente não pode colocar dessa forma. Então também tem alguns jogadores que equilibram, são jogadores que estão naquilo que eu acho que é a idade mais produtiva do futebol. Naquela faixa ali de 25 a 28 anos, 24 a 29, tal, que é o melhor momento do jogador. E isso faz a diferença para o Flamengo. Outros não. E aí, repito, eu vou voltar naquilo que eu falei agora há pouco. É identificar que naquele momento, aquele jogador, embora seja um jogador de qualidade e que tenha histórico dentro do clube, tem outro que vai funcionar mais para o time. E ter autoridade para poder mexer. Essa é a questão, é colocar as coisas nos seus devidos lugares. O jogador é muito bom, é muito legal, é importante para o clube, mas é jogador. Quem monta o time é o técnico. O técnico tem que ter a prerrogativa de tirar quem ele quiser na hora que ele achar que deve. E esses jogadores não têm que ficar dentro do clube jogando contra o técnico se isso acontecer. Essa é a grande questão que acontece. E que o Paulo Sousa tem a grande tarefa. Eu acho que ele chega, acho que já brifado pela diretoria do Flamengo com essa missão. Olha, imponha a sua autoridade para que você possa ter liberdade para trabalhar o time. Coisa que não aconteceu com técnicos que passaram no Flamengo antes, como o Renato e como o Rogério. O Rogério, a primeira coisa que ele fez foi se agarrar com os veteranos. E acabou, de certa forma, funcionou por algum tempo porque ele foi campeão brasileiro. Mas ele se agarrou, ele deu toda a prioridade aos veteranos. Enquanto o Domi, que veio de meio-dia na... Eu acho que o Flamengo precisa sim de reforços, né? Precisa de reforços para a temporada 2022, principalmente porque as grandes equipes, né, do Brasil, como o Palmeiras, que é o atual campeão da Libertadores, e o Atlético Mineiro, estão se reforçando cada vez mais, né? E o Flamengo, que foi praticamente um dos pioneiros a começar a ter elencos assim muito fortes, né? Não pode ficar para trás, né? Então, o Flamengo sim precisa se reforçar, né? E Everton Cebolinha seria um bom reforço para o Flamengo, né? Se caso o Michael saísse. O Paulo Sousa já pediu 3 reforços. Vamos ver o que a diretoria vai trazer para o Flamengo, né? Vamos esperar, aguardar os próximos dias.
e a temporada 2022 vai começar para o Flamengo, né, com o Campeonato Carioca. Deixa aqui o seu like aqui no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e comente aqui embaixo, sua opinião é muito importante para o nosso canal sobre o que você está achando desse novo Flamengo 2022. Escreve aqui nos comentários, deixa o seu like e se inscreva aqui no nosso canal.